Então, pessoal, voltando para a segunda parte da nossa aula de hoje, dia 3/7, né? Vamos voltando 10h50, impreterivelmente, né? Como combinado, depois do intervalozinho, porque também ninguém é de ferro, né? 4 horas de aula não é brincation, tá? Então, vamos voltar para falar de um tema, né? Depois desse tema tão importante, tão legal, mais cedo, nós vamos falar, então, a gente falou que é vida e etc. Tá? Mas agora a gente vai falar um pouco de como, então, essa vida teria surgido no nosso querido planeta, ínfimo planeta Terra. Né? Então, o planeta Terra, ele é um planetinha que ocorre, né, que ele existe. Peraí, cadê o meu negócio que eu não estou perdido? Que nosso querido planeta Terra, né? Por que tu tá tão grande, meu filho? Você fica aqui. Isso. Pronto. Tá? Então, o planeta Terra apresenta vida. A gente viu que definir vida não é tão fácil e tão simples quanto parece, né? Mas a gente chega à conclusão que vida é um processo químico que sofre evolução darwiniana. Entretanto, né, nós conhecemos bem, e relativamente muito bem, a geologia e a história, né, deste ponto azul minúsculo, né, no espaço sideral, né, no universo. A gente conhece muito bem, tem hipóteses muito robustas, evidências físicas e químicas muito robustas da idade, né, e da formação desse corpúsculo minúsculo chamado planeta Terra. Né? Minha esposa estava dizendo que meu filho, né, pequeno, estava escutando eu dizer que o planeta Terra era pequeno, que etc e tal, e ele, mamãe, então, papai está meio maluco ali, né? Mas, de fato, a gente sabe que nós, né, o planeta Terra é algo muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, dentro da imensidão do espaço, né, de bilhões de anos. Né? Então, o universo tem 13 bilhões de anos. O planeta Terra se formou, né, num sistema solar que tem em torno de 4,8 bilhões de anos, e a Terra, né, tem aí em torno de 4,5 bilhões de anos de sua formação. Nunca podemos esquecer da nossa máxima nada em biologia, agronomia, zootecnia, medicina veterinária, ciências naturais, faz sentido, exceto à luz da evolução. Mas, conhecendo bem essa geologia, conhecendo relativamente bem, né, devido ao decaimento atômico de átomos radioativos, né, diversos estudos importantes em cosmologia, né, em datação atômica, né, essas falácias bundamolísticas, né, que se diz na internet que não tem como medir a idade da Terra por decaimento atômico, é de quem não entende absolutamente nada de matemática básica de 2 mais 2, quanto é. Né? Isso é muito bem conhecido, não tem, né, muita... Por que esse negócio está passando automático? Eu não quero que passe automático.
encerrar, não. Eu não quero que passe automático, não. Né? Então, de quem não sabe fazer, né, conta de 2 mais 2, que não sabe o que é decaimento atômico, né, que não sabe que a gente conhece muito bem isso, que e que isso se deve muito, né, pelo estudo de uma fantástica mulher, uma química mulher. Isso é um orgulho, né, para as mulheres. Eu acho que as mulheres deveriam se orgulhar muito mais disso do que se orgulham, né, que foi a Madame Curie, né, a nossa grande química, né, que teve uma contribuição fantástica e maravilhosa, que estudou radioatividade. Né? Então, ela proporcionou as bases para esse entendimento, né, maravilhoso, né, essa fantástica mulher. Talvez seja por isso que alguns machistas aí continuam a ficar bravos porque foi descobertas feitas por uma mulher. Sim, o corpo dela continua radioativo até hoje e permanecerá radioativo pelos próximos, no mínimo, 35, 40 mil anos. Ou seja, nós estaremos mortos faz tempo. Tá? Por quê, minha gente? Porque a, a nossa insignificância é tão enorme, tão grande, que eu adoro demais esse gráfico. Né? Porque esse gráfico ele mostra exatamente onde nós estamos. Né? O ser humano está aqui, ó, no zero. Porque, minha gente, na verdade, a gente brinca, tá? Eu brinco com isso, né? Mas é claro que essa é uma representação gráfica em uma escala. Né? E a escala, né, nesse caso, a escala, a gente vai buscar uma referência. E a referência somos nós. Veja que muito próximo a nós temos a célula, e nem a célula a gente consegue ver a olho nu. Você consegue enxergar uma célula do seu dedo? Você sabe que seu dedo é formado de células, mas você não consegue enxergar elas individuais. Né? Imagine o DNA. ADN aqui, adenosina, porque o DNA é em inglês, né? Aqui é um gráfico de um livro em português, tá? Então seria ADN. O átomo, né? A 10 a menos 10. O átomo está acima ou abaixo, porque é milésimo. Já o espaço está na ordem de 3. A massa do espaço, então, seria vezes a velocidade da luz ao quadrado, que seria total, a energia total do universo. Estaria na ordem aí, minha gente, de 10 elevado a 52. Não tem nem como dizer um número desse. Ou 10, ou 4, né? 4,5, né? Elevado a 26 metros. Né? Isso, minha gente, são 13,8 bilhões de anos-luz. São números praticamente impossíveis de. Cadê? Porque que vem para cá? São números praticamente impossíveis de falar. São escalas que nós, míseros sobreviventes, esta coisinha minúscula que ocorre aqui, que estamos localizados num sistema solar com um Sol de uma grandeza nível 4, na periferia de uma galáxia pequena, que é a nossa Via Láctea. Nós estamos ainda. Nós somos uma bolinha de bosta
num sistema solar minúsculo, em meio a milhões de outros sistemas semelhantes, dentro de uma galáxia, numa periferia dessa galáxia, que é a Via Láctea, dentre as outras bilhões de galáxias que há dentro do universo. E nós queremos ser, né, dentro da nossa própria espécie, um melhor do que o outro. Ou queremos ser melhores ou piores ou diferentes de outras espécies. Nós temos que entender a nossa insignificância frente ao universo. E eu estou falando do universo observável. Né? E aí eu poderia entrar dentro das questões do Big Bang, etc. E tal. Minha gente, uma coisa super importante que vocês têm que ter em mente. O Big Bang é o surgimento, isso sempre os alunos confundem, eu não entendo por quê. O Big Bang é a formação do universo. A bosta do planeta Terra surge, isso ocorre há 13,8 bilhões de anos. Olha, tem milhões de canais no YouTube explicando o que é o Big Bang, etc. Que não é de fato uma explosão, é uma expansão, é a transformação de massa em energia, não vou entrar nesse íntere. O que eu quero que vocês entendam, que esta porcaria de planeta que nós vivemos, esse ponto azul no meio do nada, surge muito tempo depois do que o Big Bang. Mas muito mesmo. A Terra não foi formada depois do Big Bang, instantaneamente, não. Demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bilhões de anos para começar a formação da Terra, depois do surgimento do universo. Você acha ainda? Não entende o que é 1 bilhão. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é 1 bilhão. Mas se você ganhasse 1 bilhão de reais, se você ganhasse 1 milhão de reais, você iria gastar e pudesse gastar esse dinheiro gastando R$ 1 por dia. R$ 1 por dia. R$ 1 por dia não, R$ 1 por minuto. Desculpe. 1 milhão de reais. R$ 1 por minuto. Você iria demorar uns 2 anos e você gastaria o dinheiro. Menos de 10 meses e gastaria o dinheiro. Se você ganhar 1 bilhão de reais, você passa 31 anos gastando o mesmo dinheiro. Vocês têm ideia da... Olha, minha gente, é 3 zeros a mais. Nós temos que entender de escala. A escala, o entendimento da escala é muito interessante. Porque vocês estão falando de coaching aí, 90% desses coaches tabacudo não entende nem o que é milhão do que é bilhão. Aí diz que você vai ser milionário. Não entende nem o que é 1 milhão e 1 bilhão. Né? Acha que uma pessoa milionária ela está próxima de uma pessoa bilionária. Não está. Não está. Quem é bilionário está 3 zeros à frente de quem é milionário. E 3 zeros à frente significa muito. Mas muito. Mas muita grana. Né? Eu não vou entrar nesse íntere aí, que é muita tabacudice, mas por milênios, né? E a gente tem que entender a escala por causa disso, porque por milênios nós, seres humanos, acreditávamos que a vida simplesmente surgia a partir da matéria não viva. Isso, minha gente, foi um dia desse, dentro dessas escalas que eu estou falando. Eu estou falando de von Helmont, um importante pensador e cientista holandês
com uma contribuição fantástica para a ciência em diversas áreas, inclusive em matemática, em biologia, em medicina e o cacete. Ele disse, e escreveu em 1648, ou seja, 148 anos depois da descoberta do Brasil. Entre aspas, descoberta, né? Vocês sabem que não foi descoberta porra nenhuma. Foi invadido e o caralho. Mas 140 anos depois, ele ainda disse, como é que você produz um rato? Você pega uma peça de roupa de baixo, manchada de suor, ou seja, né, freada. Aquela cueca freada. Coloca um pouquinho de trigo dentro de um vaso, espere 21 dias, surge um rato. Veja, receita escrita por um cara importantíssimo da ciência. Né? E isso, minha gente, perdurou milênios. E estou falando, geração espontânea, minha gente, é coisa muito antes de gregos, muito antes de romanos. E que perdurou até 1800 e a boquinha. 1800 e a boquinha é um dia desse. E só foi definitivamente jogado no lixo como hipótese verdadeira por um cara chamado Louis Pasteur, que provou ser impossível um organismo vivo surgir espontaneamente de matéria não viva. E o Pasteur ele fez um experimento muito, muito legal, muito simples, mas de uma genialidade fantástica. Isso. Então, experimentos de abiogênese foi muitos fizeram, né, e tentaram provar a biogênese. E na época, né, se achava que, como você não acompanhava as coisas, né, direito, né, se achava que o rato surgia, por exemplo, de uma cueca freada, né, com trigo. Claro, você está dando dentro de um pote. Deve você estar colocando, você está dando condições, né, para um rato fazer um ninho, ainda dá comida a ele, né? Então ele surge, né? Mas o nosso querido Pasteur fez um experimento genial, né? Hoje uma coisa corriqueira em nossa vida, né? A gente faz isso quando a vovó da gente faz um doce, por exemplo, e bota o caldo do doce quente, fecha o vidro e ele dura por anos sem estragar. Né? Ou, por exemplo, quando a gente esquenta gordura de porco, bota a carne dentro e fecha dentro de uma lata. Ou, por exemplo, quando a gente pega grãos de feijão, bota dentro de uma garrafa PET com um pouquinho de bombril, fecha e dura anos. Né? Mas coisas muito parecidas com aquilo que Pasteur fez. Pasteur, na verdade, ele estava estudando a biogênese, né? Estava estudando a vida, e ele desenvolveu um método chamado pasteurização, que hoje, né, o tornou rico, claro, né, e a Fundação Pasteur vive disso até hoje. Né? Mas ele pegou os críticos, e não foi um trabalho só, foram vários trabalhos. Então, ele usava caldo de galinha, tá? Coisa simples, minha gente. Caldo de galinha, chamado de caldo nutritivo. Ele pegava o caldo de galinha, colocava dentro de um vidro e cozinhava esse caldo. Fervia esse caldo. Aí ele publicou um trabalho dizendo, e aí? O vidro, né, o caldo de galinha, né, fechava esse vidro e dizia, tá vendo? Não pode ter a biogênese porque, né, o caldo de galinha, geração espontânea, porque o caldo de galinha, geração espontânea, porque o caldo de galinha o caldo de galinha não irá fermentar. Aí os críticos do trabalho dele dizem, não, está errado, o senhor está errado. Porque o elan vital está no ar. Na época não chamava ar, chamava éter. Então, o elan vital está no éter. Então você precisa deixar o pote aberto para que o éter possa adentrar, então,
o caldo para a produção da vida. Então, ele desenvolveu algo que ficou bastante corriqueiro em laboratórios de química, né, chamado, então, o tubo em S. Esse tubo em S, simplesmente o ar permanecia, né, o tubo permanecia aberto, mesmo após, né, o tubo em pescoço de cisne, mesmo após a abertura, né, o ferveu e após a abertura, o caldo mantinha, então, livres nutrientes de micro-organismos, porque os micro-organismos que, então, fermentavam o caldo nutritivo estavam lá, é claro, mas eles, no caso de um tubo desse tipo, eles vão se depositar aqui nessa região, não, então, chegando ao caldo. Então, ele permanecia o caldo sem fermentação. Quando ele abria o tubo, rapidamente, então, o caldo fermentava. Demonstrou que era impossível a vida se formar da não vida. Entretanto, minha gente, nós temos um dilema. Pelo menos uma vez, então, veja, vida não se forma da não vida. Pasteur resolveu, numa série de trabalhos, até 1861. Eita, que minha mulher está tossindo para nada. Então, pelo menos uma vez, a vida surgiu da não vida. E aqui, nessa aula, né, nós iremos conversar sobre as hipóteses científicas, né, sobre a origem dessa vida e sobre a plausibilidade, né, e as evidências que temos do surgimento da vida tal qual a conhecemos na Terra. A discussão aqui não perpassa por outras formas de vida que não sejam tal qual a gente conhece, baseada em carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, formados por macromoléculas, as 4 macromoléculas que a gente falou, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos. Pode ser, na imensidão do universo, que existam vida baseada em outros elementos químicos. Pode ser, por que não? Mas eu estou dizendo, aqui vou falar, a discussão é tal qual a conhecemos na Terra. E sim, nós temos uma evidência muito grande e uma série de evidências, não é uma, nem duas, nem três. Né? Uma série de evidências que sim, que nós temos um chamado ancestral comum universal. Na sigla em inglês, ficou muito bonitinho, LUCA. Né? O LUCA seria exatamente esse cara aqui que surgiu há pelo menos 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. E ele é claro, ele é um ser hipotético, mas extremamente aceito pela comunidade científica. Seria esse cara a protovida. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as hipóteses sobre o Luca. As hipóteses desse cara que foi a primeira linhagem de algo que a gente poderia tratar de um sistema químico autorreplicável que pudesse gerar evolução darwiniana. Ou seja, está vivo. A primeira hipótese que vocês vão encontrar, minha gente, na maior parte dos livros, é uma hipótese que eu chamo de hipótese bunda mole. Tá? É a panspermia, que a origem da vida na qual a conhecemos na Terra teria origem extraterrestre. Ela é plausível? É. Mas ela tem que ter surgido, então, em outro lugar do espaço sideral, do universo. Não é?
Então, é aquela hipótese que eu acho, sinceramente, eu acho besta. Porque é aquela coisa, aí eu quero tirar a minha responsabilidade de propor uma hipótese sobre a origem terrestre da vida. E sim, né, nós temos boas hipóteses, tá, sobre a origem terrestre da vida, tal qual a conhecemos nesta porcaria. Pois é, eu acho um absurdo que o Discovery e o History, né, fiquem propagando essa pseudociência dos alienígenas do passado. Isso é uma chama muita atenção, não tem nenhuma prova científica de nada, é aquela coisa, né? É quase, na verdade, aquilo, na verdade, é quase não, né? Algo parece ficção científica, né? Então, tudo é os alienígenas, né? Como se a capacidade que isso, inclusive, né, sobre os alienígenas do passado, eu fico puto, porque diz, não, transforma o ser humano e a nossa espécie num ser incapaz. Né? Como se nós não pudéssemos, né, construir nada. Tudo tem que vir dos alienígenas. Minha gente, há pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo tempo, vocês, boa parte de vocês aqui não sabe o que é isso. Há pouquíssimo tempo atrás, não existia telefone celular. A minha avó, vovó, conta. Um dos primeiros telefone, um dos primeiros telefones chegaram no Recife. Telefone antigo, viu? Telefone. Vocês não sabem nem o que é isso, porque antigamente o telefone fazia assim, girava na manivela. Chegou, né, em Olinda, perto da casa onde a minha avó morava. Primeiros telefones do Brasil inteiro, viu? A mãe dela dizia que aquilo era coisa do demônio. Como é que podia a voz da pessoa que estava lá no Rio de Janeiro passar pelo fio e chegar no ouvido de alguém que estava em Olinda? Aquilo era coisa do demônio. Hoje em dia, minha gente, não tem mais nenhum fio. A gente usa um celular que a gente aperta, por exemplo, o meu pai não queria um telefone celular. Ele nunca quis. E ele disse: eu vivi 60 anos da minha vida sem a merda de um telefone celular. E agora, se não tiver um telefone celular, eu não posso viver. E depois, o telefone celular do meu pai era de botão. Quando surgiu esse telefone celular smartphone, ele apertava na tecla até quebrar. Ele disse: como é que esta merda não funciona? Não tem uma porra de um botão. Esta bosta, eu aperto e não vai. E ele apertava com tanta força que quebrava a tela do telefone. Então, veja que isso é um dia desse. Eu estou falando do meu pai, da minha avó. Esses alienígenas do passado transformam a humanidade em incapaz. Sinceramente, eu acho um absurdo que alguém ache aquilo legal. Né? Porque transforma nós, seres humanos, incapazes. Tudo tem que ter sido os alienígenas. Nada a gente pode ter feito. Não, minha gente, a humanidade faz coisas e nós somos foda. Nós temos uma adaptação fodida. Nós somos um macaco do caralho. Só que a gente tem que usar bem. Boa parte, né, dos nossos macacos líderes são os cagões. Né? E a humanidade está caminhando para sua própria extinção, para sua falência. E vocês, como agrônomos do futuro, têm responsabilidade em construir seu tijolinho, colocar seu tijolinho, para que talvez, né, o nosso planeta sobreviva mais algum tempo. Né? Nós, como espécie, nosso planeta possa sobreviver por mais algum tempo. Mas, minha gente, a gente tem, né, sobre a origem da vida, nós temos uma hipótese chamada de hipótese Oparin-Haldane. E por que Oparin-Haldane? Porque foram dois cientistas em lugares diferentes do mundo, sem se comunicar, que escreveram sobre isso
em momentos muito parecidos, semelhantes, o Oparin, que era um russo, e o Haldane, que é um norte-americano, que não se conheciam, não conheciam o trabalho um do outro, porque hoje vocês acham que é muito fácil, né, porque todo mundo tem internet, etc. Minha gente, quando eu comecei na universidade, o computador custava o preço de um carro, e quem tinha internet só tinha internet na universidade. E olha que eu entrei na universidade nos anos 2000. Né? Meu orientador, por exemplo, escreveu a tese de doutorado dele na máquina de escrever. Né? E eu usava disquetes. Você não sabe nem o que é um disquete. Normalmente, a geração de vocês não sabe nem o que é um disquete. Eu usava disquetes, a minha dissertação de mestrado até hoje é gravada num CD. Né? Então, coisas, né, difíceis de a gente pensar hoje em dia, da época do SSD, da internet, da pá. Então, eu ia para São Paulo buscar artigos científicos. Imprimir, xerocar artigos científicos. Hoje em dia você tem os artigos tudo na internet. Tá? A gente vai falar sobre isso, vou fazer um treinamentozinho com vocês depois, para a gente aprender onde buscar artigos científicos na internet. Mas, o Oparin e o Haldane, tá, eles pensaram como é que poderia ter surgido a vida na Terra. E os dois sugeriram a hipótese chamada de hipótese Oparin-Haldane, e formas de vida simples surgiram gradativamente pela progressiva combinação de pequenas moléculas orgânicas que se tornaram cada vez mais complexas. Essas moléculas, então, tornam-se autorreplicáveis, vindo, então, a produzir organismos vivos. E essa hipótese é uma hipótese bastante interessante, mas ela é difícil de experimentação. E para que isso, de fato, tenha ocorrido, nós, a Terra, o planeta Terra, teria que ser muito diferente do que é hoje. Muito. E, na verdade, minha gente, a hipótese de Oparin-Haldane é a hipótese, sim, mais aceita pela comunidade científica. Que a existência, né, antes da existência da vida propriamente dita, nós teríamos passado por um período extremamente longo de evolução química. E essa evolução química, chamada de protovida, né, ela teria acontecido por, pelo menos, alguns milhões ou pelo menos próximos a 1 bilhão de anos. O Fowler, né, Friedrich Fowler, ele derruba definitivamente a hipótese vitalista em 1828, embora os críticos de Pasteur, né, ainda defendiam a hipótese de Fowler, mas o Fowler, né, a hipótese vitalista dizia o seguinte, que era impossível um sistema não vivo produzir uma molécula de um sistema vivo. E o Fowler sintetizou muito facilmente, né, e hoje é uma coisa que a gente faz no laboratório muito facilmente, ele sintetizou amônia. E amônia, né, claro, é uma molécula de sistemas vivos. Né? E em 22, né, o Oparin e o Haldane, né, sugeriram essa hipótese da evolução química, mas que só foi relativamente bem aceita quando um estudante de graduação de biologia chamado Stanley Miller, que morreu um dia desse, em 2007. O professor Stanley Miller ainda era estudante a essa época, quando ele desenvolveu, então, um sistema fechado, né, que simulava as condições que ele achava que eram as condições terrestres antes da existência da vida. Hoje a gente sabe que são ligeiramente diferentes.
Mas isso não inviabiliza e não descredita o experimento desenvolvido por Stanley Miller. Isso foi um dia desse mesmo, foi 1953, depois da Segunda Guerra Mundial. Isso foi um dia desse. Né? E ele, junto com seu orientador, Urey, tá? Publicam esse trabalho que ficou famosíssimo. E o experimento do Miller, ele é muito simples. Ele estudou, ele colocou gás hidrogênio, gás nitrogênio, dióxido de carbono, água, amônia e metano em um sistema fechado, inseriu eletricidade nesse sistema e calor. Disse, a Terra era assim. E ele pegou e a água evaporava aqui, passava por aqui, descargas elétricas, um refrigerador de água, a água condensava e caía nesse tubo em U. Depois ele pegava e coletava essa solução desse tubo em U e analisava. E ele descobriu, minha gente, que com esses ingredientes aqui, era possível produzir os polímeros, né, as unidades poliméricas dos polímeros macromoleculares. O Stanley Miller não produziu uma proteína, ele não produziu um ácido nucleico, ele produziu, por exemplo, um aminoácido, que são as né, que é uma proteína formada de aminoácidos. Ele produziu base nitrogenada, né? A base nitrogenada é a base da formação do ácido nucleico. Ele produziu as unidades monoméricas. Ou muito, né? Ou, talvez nem um peptídeo. Né? O peptídeo é uma proteína pequena. As unidades monoméricas. O experimento de Miller demorou pouquíssimo tempo. Só que veja que as condições da vida terrestre naquela época, que ele hipotetizou, teria hidrogênio, nitrogênio, carbono, dióxido de carbono, água, amônia e metano. Mas, professor, como é que a gente pode saber que há bilhões de anos na Terra, tem algum jeito da gente saber como era a atmosfera da Terra há bilhões de anos? E a gente tem. Tem. E, claro, ela era ligeiramente diferente do que aquilo proposto por Stanley Miller. Mas a gente tem como saber como era a atmosfera da Terra há bilhões de anos. A gente conhece muito bem nossos queridos amigos vulcões. Vocês já ouviram falar de uma pedra chamada Pedra Pómez? Acredito que sim, que você passa no pé para tirar aquela carne bem grossa do nosso pé. Né? Mas existem vários outros tipos de rochas vulcânicas que aprisionam em seu interior gases na hora de ser expelido. E nós encontramos no planeta Terra rochas extremamente antigas, ainda do período de formação do planeta terrestre, em que você pode estudar um espaçozinho daquele, e que lá vai ter o gás atmosférico na hora que aquela rocha se solidificou. E sim, nós podemos determinar como era a atmosfera primitiva do planeta Terra. O que a gente sabe hoje é que a atmosfera do planeta Terra, a atmosfera primitiva do planeta Terra era muito mais complexa do que aquilo que o Stanley Miller hipotetizou. Mas nós tínhamos água, dióxido de carbono, hidrogênio, metano, amônia, ácido sulfídrico, sulfetos, muitas outras moléculas. Né? Só que uma certeza nós temos a ausência total e completa de gás oxigênio. E isso é muito... Os dados geoquímicos evidenciam que a atmosfera terrestre primitiva não era uma atmosfera oxidativa. E a gente tem uma quantidade muito grande de evidências disso. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, tá?
Mas o acúmulo de evidências de que a atmosfera terrestre era redutora e não oxidativa, né, é muito grande. Tá? Muito grande mesmo. E são a partir de dados geoquímicos, né, era impossível ter oxigênio, gás oxigênio no planeta Terra. Mas, professor, a vida na Terra que está hoje, tal qual conhecemos hoje, é baseada nesse gás. Mas em algum momento não foi. E até hoje nós temos uma infinidade de organismos que não dependem do oxigênio para sobreviver e são vivos do mesmo jeito que nós. Os quimiosintetizantes, por exemplo, né, não necessitam de oxigênio para oxidar moléculas. Existe uma quantidade, e inclusive nesse momento, dentro do seu intestino, tem uma giardia. E a giardia sobrevive e é viva e causa doença e o cacete. E ela não necessita de oxigênio. Na verdade, no caso da giardia, até o oxigênio vai matar ela, né? Tá? Mas é muito, muito, muito legal isso. Então, muitas substâncias, né, como açúcares e aminoácidos, são formados na presença de luz ultravioleta e descargas elétricas. Mas, professor, descarga elétrica? Como assim tem descarga elétrica? Porra, e a gente, você não conhece um raio? Um raio é o quê? Uma descarga elétrica. Agora, imagine que o planeta Terra, a água de todo o oceano do planeta Terra, ou praticamente toda a água da Terra, estava evaporada, uma vez que o chão da Terra era lava. O chão da Terra era quente demais, a água estava toda na atmosfera. A água de todo o mar estava na atmosfera. Imagine a densidade dessa atmosfera e a quantidade de raios que existia no planeta Terra há bilhões de anos atrás. Como não existia oxigênio, não existia, então, ozônio, que é O3, que só se forma em altas altitudes, formando a camada camada de ozônio, e que por isso a luz ultravioleta produzida pelo Sol entrava com todo o gás dentro do planeta Terra e atingia então a superfície. E aí, minha gente, realmente, por milhões e milhões, talvez 1 bilhão de anos, houve um acúmulo de matéria orgânica simples no planeta Terra. E quanto o planeta Terra ia esfriando, ia se formando o que a gente chama de sopa primordial. O que é a sopa primordial? É exatamente acúmulo de matéria orgânica nos mares primitivos da Terra. E o experimento de Stanley Miller, de 1953, junto com o seu orientador Woolley, mostra uma evidência muito forte de que isso é possível e muito provavelmente aconteceu. Mas, para isso, a gente não pode esquecer e a gente precisa ter em mente as escalas temporais. São muitos milhões de anos. Para a formação, então, de polímeros macromoleculares simples, a gente ainda demorou mais alguns milhões de anos. Para que isso possa ter acontecido, a gente tem que concentrar essa sopa primordial. E a gente tem lugares de concentração pré-biótica, né, pré-vida, na Terra? Temos. Por exemplo, a pirita. A pirita, ela é um mineral que tem a tendência em filtrar, concentrar. Da mesma forma que a gente tem o carbonato de cálcio. Uma caverna de carbonato de cálcio, você vê a água quando cai dentro da caverna, quando você está aqui em Apodi, né? Você está dentro da caverna, ela chove, a água, o guia vai lá dizer a vocês, não pode tomar essa água é extremamente pura, foi filtrada pela rocha, né? E de fato, foi filtrada pela rocha, ela é extremamente pura. Mas em cima dela, concentrou. Imagine isso durante milhões de anos, concentrando. Concentra,
E aí começa a formação de polímeros macromoleculares, especialmente proteínas, inicialmente proteínas. Só que para ser vivo, ele precisa ainda ter uma membrana plasmática. Uma membrana que revista isso. Foi provado em laboratório que é possível a formação de corpúsculos com concentração maior interna do que externa. Entretanto, esses corpúsculos proteináceos, né, eles são instáveis. A gente nunca conseguiu produzir uma com estabilidade. Mas você consegue produzir um corpúsculo desse em casa, com água, óleo e anilina. Né? E no laboratório depois eu vou fazer isso, né, mostrando para vocês que é fácil de ver. Né? Formação de corpúsculos. Ah, professor, mas não tinha gordura? Tinha. Por que não? Porque a gordura, né, ela pode se formar. Né? A gordura, né, é carbono, uma teia de carbono gigantesca. Petróleo é gordura. Tá? Então vamos lá. E a gente tem, minha gente. E não ache que o que eu estou falando aqui é balela, que não tem, não sei o que, evidências. Minha gente, tem milhares de evidências, milhares de papers. Eu botei aqui só um pouquinho para vocês. Esse trabalho aqui, Origens da Vida, de Augusto Daniel e Daniel Santa Cruz, é muito interessante, é em língua portuguesa, é uma revisão em língua portuguesa, né? E eu disponibilizo para vocês se vocês quiserem ler, né? Porque o resto, normalmente, a ciência boa de qualidade é produzida em inglês, tá? Mas a gente tem muitos e muitos e muitos trabalhos, né? Quem diz que não tem trabalho é porque desconhece que existe uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham nesse sentido, né? Mas, minha gente, dentro de todas essas evidências maiores, o que a gente tem que entender é que esse processo demorou milhares e milhares e milhares de anos. E que a vida surge aqui e a maior parte da história evolutiva da Terra passou-se com organismos unicelulares. E esses organismos unicelulares, em sua maior parte até aqui, por exemplo, eram organismos procariotos. E que um organismo multicelular surgiu um dia desse. E que os dinossauros surgem 3 minutos antes da meia-noite. E nós surgimos a 1 segundo antes da meia-noite, se a gente pegar toda a história evolutiva da Terra e colocarmos num relógio. Nós surgimos 1 segundo aqui. Ó. E os dinossauros surgiram 3 minutos antes de dar meia-noite. Então, os dinossauros que pra gente, é algo tão longe e distante, milhões e milhões de anos. Não. Os dinossauros são bichos que surgiram um dia desse durante a história evolutiva da Terra. Um dia desse. E professor? Filha. Pois é, filhote. Nós temos que saber que nós não somos nada. Né? E que a história evolutiva da Terra é algo que a gente precisa entender e compreender que demora muito tempo. São escalas temporais gigantes. E que, após o final da humanidade, a Terra, o planeta Terra, estará aqui e a evolução continuará. O que a gente tem que fazer como humanidade é tentar sobreviver o máximo possível, para não nos tornarmos a espécie mais efêmera do planeta Terra. O caminho que nós estamos buscando atualmente é ser extintos.
como espécie em pouquíssimo tempo. É isso que nós estamos fazendo. Nos tornamos a espécie mais efêmera que surgiu no planeta Terra. Minha gente, inicialmente, existe aí, eu poderia passar um bocado de tempo mostrando para vocês essas evidências, mas eu quero fazer uma coisa relativamente rápida, mas que a replicação do primeiro material genético, muito provavelmente, do planeta Terra foi o RNA e não o DNA, embora existe uma série de críticas em relação a isso, uma vez que o RNA ele é muito mais instável do que o DNA, mas uma vez surgido o DNA, por seleção natural, né, ele permaneceu. E a gente tem uma evidência muito forte que, uma vez surgido o DNA ele permaneceu em todos os seus ancestrais. Por quê? Porque numa reação química comum que a gente faz no laboratório, você produz DNA levógero, DNA destrógero. DNA que desvia plano de luz para a direita, DNA que desvia plano de luz para a esquerda. Numa reação química normal. Entretanto, em sistemas vivos, todos os DNAs desviam plano de luz para a direita. Ou seja, no passado, existia DNA levógero e destrógero. Hoje só tem destrógero. Mostrando, isso é uma evidência gigante que nós temos um ancestral comum, exclusivo, com o ser que surgiu há bilhões de anos atrás, tá? E que ele tinha DNA que desviava o plano de luz para a direita. Tá? Por seleção natural, ele excluiu todos os a protovida que tinha DNA excluído. Por quê? A gente não sabe, não vai ter explicação para isso nunca. É um fato, né? Que aconteceu. Todo mundo que tem DNA desviou o plano de luz para a direita. Tá? E que a grande questão é a gente descobrir os passos do surgimento do metabolismo, né? E, inicialmente, os primeiros seres, né, que a gente poderia dizer que tem hereditariedade, que se reproduz, né, e etc. e tal, que passa por evolução biológica, porque a grande questão é como foi esse passo de um ser que a gente chamava de protovida para a vida, né? E esse passo foi dado, né, com a replicação do DNA, né? E essa reprodução, como se deu exatamente, existem muitas hipóteses a ser discutidas, mas que, de fato, eles precisavam absorver energia do ambiente para, então, se reproduzir, não há dúvida, né? Ele precisa acumular energia, então, capturar a energia do ambiente. E, muito provavelmente, essa energia acumulada, né, era, então, da sopa primordial. Os seres autotróficos, eles só vão surgir muito depois. Auto de alimentação própria e heterotrófico de diferente. Então, os primeiros organismos que seriam vivos, surgido há bilhões, 3 ponto tanto bilhões de anos atrás, eles seriam seres heterotróficos, que comeram a sopa, estavam comendo, se alimentando da sopa primordial. Sim, eu posso. Posso disponibilizar, não se preocupe. Tá? E esses primeiros seres heterotróficos são chamados de heterotróficos primários. E, claro, eles eram procariotos e consumiam a sopa primordial. E esse gráfico é muito interessante porque, ó, aqui não existia vida, surge, né, a atmosfera primitiva, quase 1 bilhão de anos, 1 bilhão de anos, começa a vida. E a fotossíntese só vai aparecer há 2,7 milhões de anos atrás, quando, então, os níveis de CO2 da atmosfera terrestre subiram a ponto gigantesco. Porque agora a vida estava consumindo a sopa primordial e liberando, então, subprodutos.
E esses subprodutos eram, então, normalmente, né, produtos da fermentação. Claro, não existia respiração celular ainda lá, naquela época. Né? E a quantidade de CO2 na atmosfera proporcionou, então, o surgimento de uma nova via metabólica, que é exatamente capturar esse CO2, que tem em extrema abundância na atmosfera terrestre, pegar a água, que também tem em abundância, juntar e produzir glicose. Surge, então, a fotossíntese. E esse processo demora mais, pelo menos, 2 bilhões de anos até surgir o primeiro organismo que tem uma célula eucariótica. Lembra, bactérias são procariotos, não tem DNA em núcleo observável, né, em núcleo organizado. Eucarioto tem. Né? Lembra disso da célula eucariótica, da célula procariótica? Então, minha gente, o planeta Terra passou até aqui, ó, 3,5 bilhão de anos somente com coisas semelhantes a bactérias. Uma coisa semelhante a um protozoário surge há 1 bilhão de anos atrás. Ou seja, um dia desse. Né? E o mais legal de tudo é que, a partir, então, do surgimento da fotossíntese, a quantidade de oxigênio na atmosfera terrestre começa a aumentar. Uma vez que a fotossíntese é 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, dando uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênio. Só que esse cara aqui, minha gente, esse cara aqui, ó, ele tem um problema seríssimo. O oxigênio é oxidante. Ele oxida, ele quebra moléculas. Agora a atmosfera terrestre passa a ser oxidante. E passa a surgir, então, o gás ozônio na alta atmosfera, que agora protege o planeta Terra da luz ultravioleta que vem do Sol. Aliado a um sistema magnético da Terra, né? Ao campo magnético da Terra, que desvia, então, as tempestades solares, né? São radiações de alta energia vindas do Sol, que são desviadas pelo nosso campo eletromagnético da Terra, protegem esta bolinha minúscula azul no meio do nada, com coisa nenhuma disso, mas a gente foi desprotegido durante muito tempo. Muito tempo. E a vida conseguiu, né, surgir e evoluir nessa bolinha. O oxigênio, então, depois do surgimento da fotossíntese, o oxigênio, então, torna-se um problema. De vez de uma solução, o oxigênio torna-se um problema. Por quê? Porque agora a gente tinha oxigênio, que é oxidante. Quando a gente fala de radical livre, é isso aí, minha gente. O oxigênio forma um radical livre. Oxida as coisas. Lembra quando a gente diz, não, você deve comer essa fruta porque é antioxidante. Você deve usar esse creme facial para não ter rugas, porque é antioxidante. Nós envelhecemos porque nós enferrujamos, oxidamos. Devagarinho, nós oxidamos. Só que a evolução nos proporcionou, então, o surgimento maravilhoso de uma outra via metabólica que agora vai aproveitar esse oxigênio para liberar a energia contida dentro das moléculas produzidas pela fotossíntese. Surge, então, aqui, né? Mais ou menos aqui, no meio desses dois aqui, a reação química que a gente chama de respiração celular. A respiração celular é exatamente o inverso da fotossíntese. Então, primeiro,
era fermentação. Os primeiros heterotróficos primitivos fermentavam, produziram CO2, sim, mas eles eram fermentadores. Depois surge a fotossíntese, aproveitando o CO2 em excesso na atmosfera, fazendo essa reação com a luz e com existe o surgimento também da quimiossíntese, que surgiu em diversas linhagens de bactérias, vivas até hoje, tá? Bactérias vulcânicas de grandes profundidades, etc., fazem quimiossíntese. Não dependem da luz. Né? Mas, para tal, quando a vida na Terra está aqui, né, a fotossíntese é mais importante. E a fotossíntese vocês vão estudar pra caralho e vão saber todos os passos da fotossíntese. Que aí vocês vão ver em fisiologia vegetal, não é com o professor Ayrton. Senão vocês vão querer me matar. Isso aqui verde são bactérias. Bactérias que eu coletei num açude verde. São bactérias fotossintetizantes. São chamadas de algas verdes, mas de fato não são algas, são bactérias, são seres procariotos. Cuidado para não confundir. Procarioto com protozoário, pelo amor de Deus. Protozoário é um bicho eucariótico. Eucariótico. Procarioto é a bactéria, uma cianobactéria, etc., que produz esses ambientes verdes, né? Muito comum nos açudes poluídos aqui no interior. É muito comum. Aqui em Mossoró tem muito. O rio Mossoró, por exemplo, ele é verde por causa dessas bactérias, né, que produzem muitas toxinas e etc., e muito oxigênio. Muito oxigênio. Muito mesmo. Né? Tem muito aqui em Mossoró, tá? Isso não é uma foto aqui de Mossoró, isso é uma foto de Serra Talhada, tá? Mas é uma coisa bastante comum, tá certo? E esse oxigênio, né? E o surgimento da fotossíntese, então, foi o que a gente chamou de era das cianobactérias, que demorou pelo menos 1 bilhão de anos, que produziu tanto oxigênio, que agora surge uma reação que vai aproveitar esse oxigênio livre da atmosfera e vai fazer uma reação inversa a essa. Chegando, então, aqui, ó, a um equilíbrio dinâmico, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, que vai perpetuar enquanto nós não continuarmos, né? Continuarmos a mexer na atmosfera da Terra, né? A gente está mexendo muito, mas esse equilíbrio dinâmico da atmosfera da Terra surge aí especialmente após o Cambriano. Tá? Então, no Cambriano, que é em torno de 500 milhões de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, tá? A atmosfera da Terra irá ter um equilíbrio entre a quantidade de oxigênio e de CO2 que está presente nesse planeta. Né? E até hoje, nós iremos ficar nesse equilíbrio dinâmico, até que nós, como seres pensantes altamente burros que somos, a humanidade, continuarmos a consumir e a gastar combustíveis fósseis que foram acumulados durante milhões de anos pelos organismos vivos do planeta Terra. Nós iremos queimar esse combustível em 100, 200 anos. Iremos aquecer o planeta Terra ao tal modo que a nossa espécie será extinta em 100 e poucos anos e a natureza irá evoluir e se adaptar e nós não estaremos aqui para ver. É isso que a gente quer ou não? Pessoal, com esse pensamento maluco, eu deixo vocês aí no pensamento de vocês.
O assunto dessa aula está presente no capítulo 2 do nosso livro, tá? Ele é muito mais complexo e gigante o capítulo, mas vocês podem aí dar uma sacada e procurada naquilo que vocês, né? Hoje eu vou ver a atividade, beleza? E iremos nos ver na próxima quinta-feira com o próximo tópico que será trabalhado por nós, que é o início aí da gente entender a evolução biológica. Pode falar, querida? Professor, licença, em relação ao livro, eu consigo encontrar ele na biblioteca, tipo, o livro físico mesmo. Só que eu acho que nessa edição não tem, então dá para usar em outras edições? Dá para usar todas as edições, não tem problema, a 11ª edição dá para usar, mas eu indico que vocês usem minha biblioteca. Você tem esse livro, 16ª edição, lá no Minha Biblioteca no Siga. Quem tiver dificuldade, minha gente, de entrar no Minha Biblioteca, por favor, entre em contato comigo, que eu dou aí como é que você deve resolver isso. Beleza? Vou parar a gravação aqui para a apresentação. Eu acho que alguém já disponibilizou esse livro lá no grupo.